No vídeo de hoje eu vou falar o mínimo que um desenvolvedor deveria saber sobre Clean Code. A gente vai falar sobre esse repositório, eu vou deixar o link nos comentários, e ele é basicamente um guia de boas práticas que você deve seguir no desenvolvimento. Essas dicas, essas orientações não são complexas, não são coisas bizarras que, sei lá, você precisa ser um sênior para saber. Pelo contrário, você pode saber disso aqui quando você começar a estudar programação. Então esse vídeo não é exclusivo para quem é sênior, para quem é lead, para quem é principal, enfim. Esse vídeo é para todos, então vale tanto para quando você está iniciando na programação, quanto para você que já é um desenvolvedor bem mais avançado, porque essas boas práticas vão servir para toda a sua jornada como desenvolvedor. Então, aqui a gente vai ver alguns pontos e eu vou, para facilitar aqui a didática e a explicação para vocês, eu vou traduzir isso para português, tá bom? Então, a primeira prática que sim, que é global, né, até, é o uso da língua inglesa. Então, você que está programando, você que está começando a aprender a programação, você, cara, é quase uma obrigação sua já começar a desenvolver em inglês, tá? Então, você está lá nas suas primeiras aulinhas, tudo bem você fazer uma coisa ou outra em português, até porque tem a curva de aprendizado e tudo mais, às vezes você não tem inglês bom, mas quando você vai crescendo na programação, você vai ver que é cada vez mais frequente você usar termos em inglês, né? Porque é uma língua global, então você acaba tendo esse padrão entre todos os desenvolvedores do mundo, que eles acabam usando a língua inglesa para se comunicar, a língua inglesa para escrever algum código, para fazer uma lógica, e também fora a pesquisa, né? Quando você começa a pesquisar coisas mais avançadas de tecnologia, você vê que a maior parte dos conteúdos estão na língua inglesa. Então é uma boa prática usar, assim como já conheci ela de antemão, né? Outra coisa, a convenção de nomenclatura. Então você, quando começar a fazer um projeto, você saber a convenção daquela linguagem ou daquela tecnologia que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu trabalho em Dart. Então, a convenção de nomenclatura, né, a naming convention, é usar o camel case, tá? Mas você, por exemplo, pode usar uma linguagem como Pascal, que aí vai usar o Pascal Case, ou Python, né, que vai ter o Snack Case. O que é que está querendo dizer aqui, né? É que principalmente você não misturar as convenções. Então, por exemplo, é uma prática você fazer uma mistura de convenções aqui, porque seu projeto começa a ficar desorganizado. Então é bom seguir sempre a mesma convenção, tá? Então você está numa linguagem que segue uma convenção específica, cara, não inventa, segue a mesma convenção, tá? Tem esse CID, né? Então é porque está em português, né? Mas ele vai fazer mais sentido se tivesse em inglês, né? Que é Short, Intuitive e Descriptive. E aí eu vou traduzir aqui para facilitar a didática para vocês acompanharem comigo. Então, o nome da variável ele deve ser curto, intuitivo e descritivo. Então, curto por quê? Porque você não vai fazer uma variável gigante para descrever uma coisa que você poderia descrever em poucas palavras, né? Intuitivo, né? Porque você tem que fazer uma coisa que é intuitiva para aquilo que você está fazendo. Então não faz sentido você fazer uma condicional se é válido ou não um termo e você botar assim, esse termo é válido ou não, né? Basta você ser intuitivo já falar a sua proposta, né, com aquela variável. E descritivo, né? Porque claramente a variável deve ser refletida com aquilo que ela faz, né? Então o nome, por exemplo, não pode ser, como está aqui no exemplo, um A, né? Ela tem que ser o que aquilo está querendo dizer. Então tem que ser descritivo. Post count. Então, seguir essas três convenções sempre que você criar uma variável ou qualquer outra coisa do tipo, né? Um método, uma função, uma classe, enfim, sempre tentar seguir esses três pontinhos aqui, que com o tempo você vai vendo assim onde pode aplicar, onde não pode aplicar, e também não inventar coisas, né? Então, show do Panatizer, Paginatizer, né? É logo só falar show do Paginate, né? Muito mais simples, alternativa mais simples, descritiva e curta, tá? Evitar contrações, né? Isso é uma prática que muita gente faz, muita gente mesmo, e é, por exemplo, fazer essas contrações de nomenclatura, né? Então, on item click, né? Às vezes não dá nem para entender, né? Aí é muito mais fácil você fazer o nome completo, todo mundo vai entender e teus dedos não vão cair por escrever o nome completo, tá?
Então isso é uma prática que muita gente acaba fazendo, mas que acaba sendo uma prática que às vezes pode causar uma confusão, pode causar um desentendimento, e aí fica tudo bagunçado, né? Evitar duplicação de contexto, né? Então isso é uma coisa que acontece bastante também, que é, por exemplo, quando você tem uma classe menu item, você vai criar um método que duplica o contexto que já tem falando na classe, tá? Então você vai botar a classe menu item e coloca menu item de novo na função. Não precisa disso. Você pode só colocar handle click, né? Porque menu item já tem na classe. E quando você chamar a função, né, ia ficar uma bagunça. Ia ficar menu item ponto handle menu click, menu item click, né? Mas você só pode fazer menu item ponto handle click, que já vai ser uma alternativa muito mais simples e muito mais fácil de usar, né? Não vai ter aquela duplicação de contexto falando a mesma coisa de novo. Isso acaba sendo chato, né? Refletir o resultado esperado. Então, o nome deve sempre refletir com o que está sendo esperado daquilo, né? Então, por exemplo, é uma prática que muita gente acaba fazendo, né? Por exemplo, is enabled se item count é maior que 3. Só que não faz muito sentido, porque aqui no final, né, depois você faz um not. Então não faz muito sentido. É muito mais fácil você fazer uma condição acima, que você não precisa fazer um not, porque muitas vezes esse not aqui ele pode acabar dando confusões, né? Você acaba criando essa variável aqui, você usa ela embaixo e aí não usa certo, esquece de usar o not, sendo que você já poderia criar a variável certinha com aquilo que você espera, que é justamente, né, o título aqui dessa dica, tá? É muito importante isso, porque pode causar confusões para você na sua carreira. Você está iniciando, às vezes você faz um código desse jeito, mas acaba que você vai usar isso aqui de novo, só que não é isso que reflete, né? Então, uma dica importante. Nomeando funções, né? Então tem esse padrão AHCLC. Então há um padrão útil para seguir ao nomear funções, né? A gente viu um pouco sobre nomear funções aqui acima, mas esse padrão aqui é muito bom e que eu uso direto no meu dia a dia. Prefixo, às vezes você precisa de um prefixo numa função, mas você vai ter a ação que ela vai fazer, nessa ordem, tá? A ação que ela vai fazer, o contexto que ela está inserida e o contexto pequeno que ela está inserida. Então, vamos ver aqui na prática como é que esse padrão pode ser aplicado, né? Então, você vai ter o nome aqui de uma função que vai ser getUser. Qual a função dele? A ação dele? Get. Ele vai pegar alguma coisa. Qual o contexto grande dele? Né? O high context vai ser user. Então, getUser. Só que aí você quer pegar as mensagens do usuário, né? Então, você vai fazer getUser. Qual o contexto baixo do usuário? São as mensagens dele. Então, getUserMessages. Outra coisa, quando você vai clicar quando você vai lidar com um clique fora de algum componente, aí você pode colocar handle click outside, que é o contexto pequeno dentro do contexto grande. Então é um clique. Se fosse dentro ia ser inside ou só handle click, né? Mas como você precisa colocar uma coisa a mais para aquela função ser descritiva, você acaba colocando um contexto baixo, que é o outside, para ficar mais claro. E agora um exemplo com prefixo, né? Então, show the display message. Qual o prefixo? É show, se pode ou não pode. A ação é display, é mostrar ou não mostrar. Mostrar o quê? A mensagem, que é justamente esse high context, tá? Então, aqui é uma observação, né? Que a ordem do contexto é muito importante, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma função show the update component, que significa que você está para atualizar um componente, enquanto show component update informa que o componente se atualizará sozinho. Então você tem que sempre ter esse controle da sua ação e do que a sua função vai fazer e refletir isso bem nos nomes que você vai dar para os seus métodos, para as suas variáveis, tá? Então o contexto vai sempre enfatizar o significado da variável. Então tenha muito cuidado com esse contexto que você está colocando na sua variável e também com a ordem dela. Ações. Então é muito importante, a gente já estava falando um pouco aqui, que a ação é muito importante para a sua função. Então, por exemplo,
Você vai ter várias ações. Aqui tem vários exemplos. E a gente vai falar cada um deles. Então vamos lá, o get. O get é quando você vai acessar um dado imediatamente. Então você vai e pega um contador de frutas. Você pega o tamanho das frutas. Então, get, pega uma coisa rápida. E também para operações assíncronas, né? Então, get user, por exemplo, você vai interagir com a API, fazer um fetch, que também tem aqui, get user. Você tem um set, né? Que quando você passa um valor A para um valor B. Então, por exemplo, quando você seta um valor novo para a quantidade de frutas, por exemplo, reset, que é quando você retorna a variável ao seu valor inicial. Então, por exemplo, aqui tem um valor inicial das frutas, são 5. Você setou que quer 10 agora. Aí você vai ter 10 frutas. Mas se você chama o reset, aí você vai voltar até aquele valor inicial, que é justamente o valor de 5 frutas. A diferença aqui entre o remove, né, é quando você remove uma coisa de algum lugar, né, você removeu da lista. Já o delete é quando você apaga completamente algo vou traduzir aqui para inglês, algo da existência real. Então vamos lá, o remove, né, é quando você remove algo de algum lugar. Então é muito comum você, por exemplo, ter uma lista de coisas e você querer remover alguma coisa daquela lista. Então você acaba removendo aquilo da sua alocação de memória, digamos assim. E é importante você saber a diferença entre remove e delete. A gente vai falar aqui sobre o delete e depois a diferença, tá bom? O delete é justamente quando a gente deleta completamente a referência daquilo. Então, por exemplo, imagina que você está fazendo um delete post. Então, você tem lá o seu... tá no Instagram, vamos supor, e quer deletar uma postagem sua. Quando você deleta a postagem, você não tem mais acesso a essa postagem. Mas quando você remove, vamos supor, uma lista de frutas, vamos supor, você só removeu da lista das suas frutas aquela fruta em específico. Mas a deleção é completamente diferente. A deleção, ela já não existe mais aquilo que existia antigamente, que é o caso de uma postagem no Instagram. E aqui o remove de um carrinho de compras, que você remove uma fruta ou alguma outra coisa. E aqui vai ter um questionamento, né? Remove ou delete? Quando a diferença entre remove e delete não for tão óbvia para você, né, você pode observar essas ações opostas, né, que é de add e create. Então, a principal diferença entre o add e create é que o add ele precisa de um destino, enquanto o create não tem um destino. Quando você, por exemplo, o add é quando você envia o item para algum lugar, né? Você, por exemplo, adicionou no carrinho. Só que o create ele é diferente. Você não envia ele para nenhum lugar. Pelo contrário, você, por exemplo, cria uma coisa nova. Por exemplo, cria uma postagem. E aí basta você parear isso, né, com o remove com o add e o delete com o create, né, que são coisas contrárias. Você entendendo a coisa contrária, você vai entender também essa diferença, tá bom? Compose. Você pode criar dados a partir de dados existentes. Então, ele é muito aplicável para strings, né? Você acaba fazendo isso muito. Você pode, em algum momento, acabar precisando para fazer novos dados a partir de dados existentes, tá? O handle é quando você manipula uma ação. Então, ele é muito usado ao nomear um método de retorno de chamada, que é justamente um callback method. Então, por exemplo, quando você tem um handle de clique, é muito comum você criar funções de handle click, porque você acaba trigando, vamos supor, eventos, você acaba trigando ações na API. Então, esse handle aqui você vai usar bastante, principalmente se você é de front-end. Eu uso bastante. Então, aqui é o contexto, né? A gente já falou anteriormente sobre o contexto, que é que ele fala um domínio do qual uma função vai operar. Então, por exemplo, a gente tem aqui a função filter, que chama de novo filter, e você vê que não faz muito sentido essa função, né? Mas, por exemplo, você para usar o contexto corretamente, você também tem que falar do que essa função está operando. Então, por exemplo, essa aqui descreve muito melhor o que ela exatamente está fazendo. Então, ela está pegando os posts recentes e está passando os posts. Então, ele vai fazer um filtro pelos posts mais recentes. Então, date time now. Então, você vê a importância do contexto, né?
Muitas vezes os desenvolvedores acabam criando funções assim repetitivas, que não fazem muito sentido. Mas o contexto é muito importante para a gente acabar não criando coisas repetitivas e que não fazem sentido. Então você acaba dessa forma, né, usando o contexto e funções corretamente, operando as funções corretamente, você acaba tendo um código muito mais claro e legível. E aqui vamos aos prefixos, né? Os prefixos, eles são muito importantes quando você quer reforçar o significado de alguma coisa. E ele é muito usado principalmente quando você está trabalhando com booleanos. Você tem o is aqui, né? O is é quando você quer ver se uma coisa é aquilo ou não é, né? Então, por exemplo, is blue é azul ou não é azul? É presente? É ou não é presente? Então, você vê que o is tem essa característica, né? Se uma coisa é ou não é. O has é quando você quer ver se ele possui determinado valor ou estado. Então você vê aqui, is product exist. Isso não faz sentido, né? Se você for traduzir literalmente, né? Fica assim. É produto existe? Né? Não faz muito sentido. Mas has product faz muito mais sentido. Tanto você falar, quanto também na tradução. Que você vai traduzir literalmente assim. Tem produtos? Né? Faz muito mais sentido traduzindo usando o has do que o is. Então é muito importante você usar esses prefixos corretamente para o contexto que aquilo está inserido e a função que aquela variável ou a função em si vai ter. Né? O showed é quando você determina, né, se é uma condição positiva. Então, showed é keep, ou showed update URL, como aqui está fazendo, né, que é quando a URL for diferente da URL esperada. Eu imagino, né, porque eu não trabalho muito com JavaScript, qualquer coisa comentem aqui. Min, max. Então, quando você quer representar um valor mínimo ou um valor máximo, é muito comum você acabar usando essa nomenclatura de min, max, né? Então, por exemplo, você usa aqui para passar isso por parâmetro. Previews e next. Aqui também é uma convenção muito comum, que é de chamar previews de prev, que é justamente para ficar mais parecida, né? Previews e next. Então, aqui é quando você indica um valor anterior, previews, e quando você fala de um valor próximo, né? Que no caso seria o next. Então, você bota aqui next post e aqui o previous posts, né? Cada um com seu contexto, cada um com a sua utilidade. Muito usado também. E aí, aqui é muito importante também, o singular e plural. Então, assim como o prefixo, né? Os nomes das variáveis podem ser singulares ou plurais. E aí vai depender também se vai conter múltiplo valor ou não vai ter múltiplo valor. Então aqui, quando você bota uma variável chamada amigos igual a Bob, não faz muito sentido. Aqui você só tem um amigo. E aqui também não faz sentido você fazer uma lista de amigo, porque na verdade é amigos, né? Então aqui a boa prática é você fazer, quando for só uma pessoa, usa a variável em singular. Quando se referir a mais de um item ou algo que pode ser mutável, no caso de listas, você sempre usa o plural, porque sempre vai ter ou pode ter mais de um. Então é isso no vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado essa nova visualização aqui desse repositório. Eu não sei se vocês já conhecem ele. Ele inclusive tem aqui 14.000 stars. Eu tenho star nele também, só não estou logado aqui no GitHub. Mas é um repositório aqui muito legal para você ir visitando e aprendendo e reforçando cada vez mais isso na sua memória, porque esses conhecimentos aqui são base para um código limpo, tá bom? Então espero que tenha ajudado, contem comigo. Não esqueçam de comentar aqui no canal e também curtir esse vídeo, tá? Pois vai fortalecer e fazer com que eu traga cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Abraço, tchau, tchau.